Olá pessoal, como vocês estão? O papo hoje é sério, vamos falar sobre educação e o que me levou a desistir de 5 faculdades diferentes. A educação no Brasil sempre foi algo que deixou bastante a desejar pela ineficiência do ensino. E digo isso com conhecimento de causa, pois eu sempre estudei em escolas públicas e nas que eu estudei a escola era um lugar de desaprendizagem. Bom, isso não é novidade para ninguém. Afinal, isso é um reflexo de gestões governamentais que dificilmente se preocupam com o fato de revitalizar a educação no nosso país. Eu, Iago, como comentei no vídeo anterior, desde muito pequeno eu já manifestava alguns sinais de criatividade e aprendizagem rápida. Eram habilidades que de fato faziam com que eu me destacasse. Alguém sai graduado de alguma faculdade com mais conhecimento de criatividade do que entrou? Se por acaso você respondeu sim, parabéns, você é um privilegiado. Mas eu não me refiro à questão financeira não. Me refiro por você estar em um ambiente que te desafie e estimule os seus potenciais. Eu estou no último ano de design e posso te afirmar que essa skill ela está longe de ser abordada na minha faculdade. Ok, acompanha meu raciocínio e vamos construir isso juntos? Hoje, passamos por um momento de mudanças que ainda não somos capazes de prever quais as consequências dessas mudanças podem causar em um futuro não tão distante assim. Por exemplo, como alguns mercados tiveram que mudar para reagir a um período de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Se você está vendo esse vídeo no meu futuro, saiba que eu estou gravando esse vídeo em meio a uma pandemia global. Bom, falando em educação, ela foi um dos setores mais impactados com toda essa mudança repentina. E pode ser, e eu acredito que sim, um dos mercados que mais vai nos surpreender nos próximos anos por causa dessa condição de isolamento. A tecnologia foi uma peça fundamental para que a educação não parasse em meio ao isolamento social. Isso foi uma ótima forma de forçar a adaptação diante desse cenário, embora saibamos que a falta de acesso à internet para todos ainda é uma realidade muito presente entre os nossos alunos brasileiros, principalmente os de baixa renda que estudam em escolas públicas. No entanto, toda essa tecnologia que fomos expostos tão rapidamente está levando as empresas a crescerem de forma exponencial. E encabeçando essa tendência, já vemos algumas empresas como Google, Netflix, Tesla e Apple contratando pessoas que não têm faculdade. Elas afirmam que necessitam urgentemente de pessoas com talentos exponenciais e excepcionais. Por exemplo, comunicação, resolução de problemas, atenção aos detalhes, pensamento digital e poder de adaptação. Também liderança, gestão de projetos, programação, robótica, inteligência artificial, criatividade, inteligência emocional e interpessoal. Estas são somente algumas das habilidades que são as mais visadas por grande parte dos contratadores. É óbvio, pessoal, que eu não sou um defensor de que as pessoas não devem fazer faculdade. Até porque eu mesmo estou fazendo faculdade e eu acho que sim, ela vai impulsionar demais a minha carreira. O ponto que eu quero chegar é que a universidade, ou pelo menos grande parte delas, não está conseguindo acompanhar a velocidade de mudança que o mercado está exigindo dos profissionais. E os profissionais que mais vão conseguir se adaptar a toda essa transição são aqueles que não abandonarem a curiosidade e continuarem a estudar por conta e impulsionar suas próprias carreiras, seja por cursos livres, profissionalizantes, técnicos, tecnólogos, pós, MBA, mestrado, enfim. Existe uma gama de possibilidades de crescimento e desenvolvimento de habilidades. O que
o que defendo não é colocar toda a expectativa de aprendizado em fatores externos, quando o único fator que importa nesse jogo está no nosso interior e é a nossa própria vontade de desenvolvimento. Mas cuidado, outro ponto que eu quero dar uma leve pincelada é a minha percepção de pessoas que absorvem muito conhecimento teórico e têm dificuldade de colocar em prática. Eu acredito que a melhor forma de solucionar isso é aprender, testar, coletar feedback, melhorar e testar novamente. Após isso, faz sentido conectar novos aprendizados a essa metodologia testada. E o mais legal de aprender novas coisas é tornar nossa vida um campo de testes e sempre combinar novas possibilidades, criando assim um universo de possibilidades. Acredito que eu já consegui chegar bem perto de explicar o que sempre foi a minha frustração com as faculdades. Eu só quero deixar claro que essa foi a minha experiência. E realmente eu não tenho o intuito de indicar nada nesse vídeo. É somente o meu relato, combinado? Mas você deve estar se perguntando, tá bom, Iago, mas quais foram as faculdades que você abandonou e o que te levou a fazer isso? Excelente pergunta. Inclusive, responder isso é o objetivo central desse vídeo, não é mesmo? Mas vamos lá. A primeira foi Física, a segunda, Engenharia Florestal, a terceira foi História, a quarta foi Engenharia da Computação e a quinta foi Marketing. A sexta, que é que eu estou cursando agora, é Design de Produto e eu confesso que eu estou muito satisfeito com essa escolha. Inclusive, eu vou deixar na descrição para você entender o que me levou a ser um designer assumido. O que me levou a abandonar todas essas faculdades, na verdade, foi uma série de fatores. E confesso que até mesmo havia um pouco de imaturidade e imediatismo nas minhas escolhas. Mas a principal, ou uma das principais, foi a falta de pertencimento emocional. Deixa eu explicar melhor. Foi o sentimento de ser mais um em meio a uma multidão de universitários que é a indústria da educação. Me assustava a promessa de sair alienado e achando que um emprego na área da minha formação era o máximo que eu poderia esperar para o futuro. E se eu não gostasse e se sentisse vontade de mudar, seria tarde demais? O que pensariam de mim se eu estivesse numa profissão frustrada? E minha família, o que pensaria de mim? Você certamente já passou ou está passando por essa fase. São muitas incertezas e isso, somado a um monte de emoções, se tornam realmente algo desafiador em querer procurar alguma resposta. Nós, jovens de hoje, somos condicionados ao mesmo sistema que milhões de pessoas também foram nos últimos 200 anos. Literalmente, nós estamos no mesmo modelo de ensino há no mínimo 2 séculos. Não tenho dúvida que essa educação formatada ao mesmo modelo industrial deu certo por muito tempo. Mas estamos na era da tecnologia e os jovens não suportam pensar que a vida é baseada em uma escolha somente e assumir as consequências dessa escolha profissional para o resto da vida. A monotonia não é uma opção e explorar essa multipluralidade da nossa própria vida é algo que estamos dispostos. E sabe quando eu tive plena consciência disso? Foi quando eu vi o TED da Emily Wapnick. O título traduzido para o português é "Por que algumas pessoas não têm uma vocação específica?". Inclusive, eu vou deixar o link desse TED na descrição abaixo também.
Com tanto acesso à tecnologia e os jovens, principalmente os da geração Y, os Millennium, nitidamente mudaram o comportamento diante do mundo. E as preocupações são mais amplas que somente pagar as contas. Afinal, pagar contas é algo muito gratificante, sim, mas não é suficiente para o sentimento de autorrealização ser algo constante. O impacto que vamos realmente causar do que com o salário que vamos receber. Me frustro ao perceber que as universidades que eu passei não exploraram a potencialidade real da minha geração. E me parece que faziam questão de tornar o ambiente menos crítico possível do envolvimento dos profissionais na sociedade e como as profissões podem sim ser usadas como ferramentas para mudar o mundo. Essa falta de pertencimento emocional que eu sentia e tinha muito a ver com a falta de uma escolha profissional que de fato eu estaria indo de encontro aos valores da minha vida. Agora que a pergunta foi respondida, eu quero trazer um bônus para você. Que só foi possível observar isso depois de muito querer aprender o que havia de errado comigo. E sabe o que eu descobri? Não havia nada de errado comigo. É isso mesmo. A única coisa que jogou contra mim durante a minha jornada entre as faculdades foi a falta de conhecer sinceramente quais os meus verdadeiros valores. Hoje eu tenho consciência que poderia ter sido menos conturbada essa história e eu teria gasto bem menos energia. Conforme eu já comentei com você, essa é a minha história e os aprendizados que tirei com ela. A sua história sempre será diferente das outras pessoas e está tudo bem. Já imaginou outras pessoas pudessem compartilhar a mesma história que você ou eu? Seria no mínimo estranho, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Realmente, esses vídeos estão sendo feitos com muita sinceridade. Eles são somente um pouquinho da minha vontade de mostrar para as pessoas que sonhos impossíveis são possíveis sim. Nem que tenha que tentar 5 vezes para isso, não é mesmo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.